Vamos lá, então, começar a espelhar aqui a aula para vocês. Essa aula, para variar, essa aula ela era uma aula que foi programada para presencial, né? Para presencial. E, como tal, vocês vão ver algumas coisas aqui que a gente vai pular, porque seria tão interessante que fosse presencial, mas é o que a gente tem para hoje, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre o rastreamento do câncer da próstata. É um assunto que, por mais que a gente martele e continue conversando, ele acaba sempre gerando polêmica. E eu vou usar uma frase do professor Salvador Villar, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado, que atualmente tudo que você fizer no câncer de próstata pode estar certo, pode estar errado. O que significa isso? Significa que a gente precisa individualizar para cada pessoa. Então, tem pessoas em que você está fazendo determinado tratamento, ele é adequado, e esse mesmo tratamento na mesma condição para outra não funciona. E assim vai. Então, os desafios do tratamento. Agora, essa incerteza é que geram as polêmicas relacionadas ao câncer da próstata. Vamos aos objetivos. Ao final da aula, o aluno deverá entender a importância epidemiológica do câncer de próstata, a história natural desta patologia, ou as dificuldades de descobrir que é a história natural, como são as diretrizes de rastreamento e por quais exames é realizado, e saber como é realizado o diagnóstico. Ponto. Nós vamos ter uma aula só de câncer mesmo, câncer, né, uma vez diagnosticado, então essa aula aqui é do rastreamento, é onde encerra o nosso assunto para avaliação, que eu vou deixar para vocês na semana que vem, tá? Então, quando a gente fala dos tumores da próstata, a gente tem que lembrar algumas coisas que são efetivas e são bastante importantes. A primeira delas é que estima-se que em 2030, obviamente os dados são americanos, né, norte-americanos, nós não temos dados epidemiológicos adequados e seguros no Brasil, embora nós tenhamos o IBGE, que é espetacular, o IBGE faz um trabalho fantástico, mas dados epidemiológicos, quer dizer, sensoriais, né? Os dados epidemiológicos nossos são muito fracos, tá? Os prontuários são muito ruins, muito mal adaptados, muito mal guardados, e nós temos dados muito ruins. Então, os dados são americanos. E o Covid expôs muito isso, viu? Depois, se vocês quiserem, a gente conversa um pouco sobre a epidemiologia do Covid, vocês vão ver que tem muita coisa que não dá para tomar nenhuma conclusão com os dados epidemiológicos brasileiros. Então, em 2030, estima-se que 1,7 milhão de homens tenham câncer da próstata e que o câncer da próstata seja responsável por 500 mil óbitos. O PSA que está ali é porque a descoberta do PSA mudou o curso da doença. E a gente pôde fazer o diagnóstico precoce da doença e, consequentemente, o tratamento precoce do câncer da próstata. Alguns fatores são fundamentais para o desenvolvimento como fator de risco, e são esses três aqui, principalmente. Que é a raça negra, a idade, ou seja, quanto mais velho o homem, maior a chance de ter câncer da próstata, e o ascendente, seja pai, irmãos, principalmente, são os principais fatores de risco para ter câncer da próstata. Fator ambiental ou alimentício, né, de alimento, de comportamento, não tem nenhum bem definido e bem estabelecido. Então, por enquanto, eles estão ainda como suposições. E eu coloquei a testosterona aqui em destaque, porque, embora a testosterona não seja uma causa de câncer da próstata, todo câncer da próstata ele é testosterona dependente, ou seja, uma vez instalado, ele se prolifera e aumenta na presença da testosterona, tá bom? Vamos lá. E a história natural dessa doença? O câncer da próstata, ele pode se apresentar como um câncer indolente, ou seja, o cidadão passa a vida inteira com o câncer e ele não se desenvolve, fica lá paradinho, quietinho, sem causar nenhum tipo de interferência na vida da pessoa, não cresce nem nada, fica ali quieto. Ou ele pode abrir o caso já com metástase à distância. Há um tempo atrás, a gente via alguns pacientes, eu não digo nem muito tempo não, tá? O PSA foi descoberto no final da década de 70, início da década de 80 mais ou menos. Nos anos 2000 para 2010, quase, a gente ainda pegava paciente de cadeira de roda com diagnóstico de câncer da próstata. Chegava para a gente de cadeira de roda com metástase óssea na coluna. Isso tem uns 10, 12 anos. Então, esse comportamento do câncer é que é o desafio. E esse desafio é que trouxe as controvérsias quanto ao rastreamento. Por quê?
Principalmente o seguinte, se o câncer vai ser indolente e eu tratá-lo, eu só estou trazendo os malefícios e os efeitos colaterais e secundários do tratamento para esse paciente que nunca vai sentir nada. Será que vale a pena no custo-benefício? Essa é a dúvida e, por isso, as controvérsias e que vocês vão ver aqui. Essa aqui é só uma curva ilustrativa. Eu não costumo pedir essas variações de PSA conforme a idade na prova, só para vocês terem uma ideia de que como a próstata cresce conforme a idade, nos homens o PSA também cresce. Então, aqui é tido como PSA normal para paciente com 70 até quase 80 anos, 6,5, né, enquanto o paciente com 40 a 50 anos seria 2,5. Mas, didaticamente, eu vou utilizar o que os laboratórios colocam para vocês, que é 4. Então, o laboratório vai dizer, não, o PSA normal é 4. Então, didaticamente, a gente estabelece o 4, porque é o que o laboratório diz que é o normal. E até porque aqui é um raciocínio clínico. Como é visto caso a caso, não faz muito sentido eu cobrar de vocês para decorar isso. Então, a gente coloca 4,1 alto e 4 normal. Beleza? 4 igual ou menor está normal. E a 4,1 está alto. Perfeito. Aqui é só uma taxa de perspectiva quanto à relação do PSA. Então, 13 a 22% dos pacientes com câncer têm um PSA entre 2,5 e 4. Por isso é que baixou-se para pacientes até 49 anos para 2,5. Entre 4,1 e 10, chega a 27 a 33% dos pacientes já têm câncer. Acima de 10 de PSA, estima-se que a metade tem provável doença extraprostática. E acima de 20 já tem provável metástase. Tá bom? O diagnóstico continua sendo com a biópsia transretal. Aqui ainda está com no mínimo 12 fragmentos, mas hoje os radiologistas não fazem menos do que 16. Tá bom? O ideal é que se faça 18 fragmentos na primeira biópsia. Mas isso aqui ainda está no livro de urologia, vamos ver se ele estabelece uma nova diretriz, se eles colocam isso atualizado este ano, né? Já que o ano passado tudo se atrasou, todas as atualizações foram atrasadas no ano passado, tá bom? E aqui embaixo uma pesquisa do nosso grupo de pesquisa na UFPE, que até isso aqui fez parte do meu trabalho do doutorado, foi o que a gente publicou, com análise com metabonômica com urina. É isso mesmo, com urina, ou seja, sem agulha. Só urinou no potinho, a gente acertei no piloto, 100% do diagnóstico do câncer da próstata com urina. 100%, ou seja, todos os pacientes com câncer e os pacientes sem câncer, a gente acertou todos, né? Eram 16, a gente acertou os 16. 16? 16. E com soro, quer dizer, com o sangue, foi 97%, tá? Essa pesquisa tá em andamento, tá bom? Está em andamento. E os resultados preliminares com o soro tá com 95%. Ou seja, é promissor. No futuro, a gente pode ser que daqui a alguns anos a gente não precise mais fazer biópsia da próstata. Mas, por enquanto, o diagnóstico ainda é a biópsia, tá bom? Aqui, esse trabalho foi um trabalho que foi um divisor de águas em relação ao rastreamento, porque eu quero chamar a atenção de vocês algumas coisas. Primeiro, New England Journal of Medicine. É o principal jornal de medicina e um dos principais jornais científicos do planeta. Tá bom? Tem um fator de impacto acima de 20, né? Eu não lembro quando é que era o último fator de impacto dele, a última vez que eu vi, mas era assim, quase 40, uma coisa absurda, tá? Um fator de impacto e um trabalho multicêntrico desse grupo aqui, ó, foi publicado em 2009, perdão, o grupo eu vou dizer para vocês porque não está aqui, tá? É o grupo do PLCO, é um grupo prospectivo com dados disponíveis, não, como fosse uns dados do DataSUS, tá? Os dados são colocados na plataforma, eles acompanham o câncer da próstata, pulmão, cólon e ovário. Tá? Esses 4, pulmão, próstata, pulmão, cólon e ovário. E aí, dentro dessa esfera, eles chegaram à conclusão que o rastreamento anual do câncer da próstata não mudou a mortalidade global da doença.
Ou seja, fazer ou não fazer o rastreamento não interferiu na mortalidade global. Veja bem, 2009, New England Journal of Medicine. E imagina o impacto que isso teve na sociedade, nas sociedades de medicina. Então, o que aconteceu? Aqui, isso aqui seria para aula presencial. Se vocês são a favor ou não, levante a mão, tá? Não tem como. Tem até como levantar a mão, ficar uma bagunça aqui, então a gente pula, tá? Então, o que aconteceu? As sociedades foram se posicionando. Então, US Preventive Service Task Force e American Academy of Family Physicians, sotaque horroroso meu, mas isso aí, foram contrárias devido ao trabalho dizendo que não interfere na mortalidade. American Cancer Society, American Urological Association, a Sociedade Brasileira de Urologia, continuaram recomendando o rastreamento, tá? A partir dos 50 anos e 40 e 45 anos para os pacientes com alto risco. 40, aqui nas sociedades de urologia, 45 anos para quem possui risco, e após os 50 anos para o público geral, tá bom? Hoje em dia, o que a gente tem vamos lá, anotem aí, 40 anos para quem é de risco, quem sabidamente tem risco, tá? Ou seja, quem tem o pai ou o irmão com câncer da próstata, quem é negro, principalmente, né? Porque a idade já está ali, então, a idade seria um outro fator. Então, os 3 fatores são idade, raça negra e ascendência genética. Então, ascendência genética e raça negra entram ali. Então, quem tem isso começa com 40 anos. Quem sabidamente não tem, com 50 anos, que é o meu caso. Meu pai já tem 76 e tem um PSA de 0,8. Então, provavelmente ele não terá câncer da próstata agora, né? Não terá mais, então meu risco diminui bastante. Então, no meu caso, são 50 anos. E aqueles que não sabem, que são órfãos ou adotados e tudo mais, a gente recomenda que comece com 45 anos. Lembrando que o rastreamento é sempre de voluntários, tá? Não há projeção de campanha, qualquer tipo de campanha compulsória, não existe isso, né? Tá bom? Então, aqui começou-se a levantar os prós e os contras em relação a realizar ou não o rastreamento. Esses dados são de 2013, então antes daquele trabalho. Então já tinha isso. Então, prós. A incidência da doença é elevada, a segunda causa de óbitos nos homens, o diagnóstico ele é barato, tá? Fazer o rastreamento ele é barato. O diagnóstico a gente faz precoce, o tratamento precoce leva à cura e a doença avançada é só tratamento paliativo. Contra, você tem as comorbidades que o paciente já tem ou relacionadas ao tratamento, dúvidas sobre a história natural, a gente não sabe como é a história natural, controvérsias sobre o tratamento, tem tratamento que é bom, tem tratamento que não é, tem que ser individualizado, aquelas coisas que eu falei para vocês logo no início, que tudo está certo e tudo está errado em câncer da próstata. Tem a morbidade do tratamento, então, além da comorbidade lá em cima, tem a morbidade do tratamento. Por exemplo, a cirurgia para câncer da próstata, a prostatectomia radical, ela pode levar à impotência, incontinência, então, interferência direta na qualidade de vida. Tem um impacto duvidoso sobre a mortalidade, veja, esse slide de 2003, e esse trabalho foi publicado em 2009. E dúvidas sobre o custo-benefício de fazer o rastreamento e do tratamento do câncer da próstata. O Dr. Salvador, que é o mesmo que usou essa frase, ele acredita que no futuro a gente não vai mais operar câncer da próstata. Eu ainda acho que a gente opera uns bons anos ainda, mas, de certa forma, ele tem uma certa razão. Os tratamentos atuais estão migrando para serem menos invasivos, né? Então, vamos lá. Então, ficou aquela dualidade entre a mortalidade global e o custo de tratamentos desnecessários. Aqui estão os panfletos da campanha Novembro Azul e, face a essa publicação em 2009, a gente passou a ter campanhas contrárias, que é o Novembro Azul não é Outubro Rosa, tá bom? E que dizia que o rastreamento apenas visava ganhos financeiros do profissional. Aí eu comecei a pensar, eu falei, peraí, mas como que eu ganho financeiro? Deixa eu pensar. No consultório privado, o fluxo é basicamente o mesmo, quando você faz a campanha. Os pacientes vão um pouco mais, mas não chega a 10% de
de aumento, né? Os pacientes vão normalmente, quem tem um consultório privado de urologia, você não tem aumento de 10% em novembro, né? Tipo assim, um ou outro que lembra, mas a maioria vai regularmente, então não faz muito sentido. E as campanhas que a gente faz pelo SUS, a gente não ganha nada. Eu lembro que eu fiz uma campanha, quando começou esse negócio, eu era substituto na UFPE, e a gente foi num sábado, e eu era professor substituto, então eu indo ou não indo no sábado, ganhava a mesma coisa. Eu operando ou não operando, eu fazia a mesma coisa. O tratamento era todo custeado pelo hospital, pelo SUS, no caso. Eu falei, onde é que eu estou ganhando aqui? Eu estou perdendo apenas o meu sábado. Então, isso não fazia muito sentido na nossa cabeça. Mas o rastreamento fazia sentido porque a gente não pegava mais aqueles pacientes de cadeira de roda, né? Então, para a gente continuou batalhando em relação a manter o rastreamento, obviamente voluntário, né? Mas continuou mantendo. E o que chama atenção é que essa campanha é da UFRGS, ou seja, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá bom? Que fez então, era uma universidade federal e que tem curso ali de urologia, tem curso de medicina, tem curso de urologia e se posicionou dessa maneira, que causou bastante estranheza na gente, né? Mas foram as coisas que aconteceram nesse meio. E aqui, ó, é de baixo custo, sim. Porque para você fazer o rastreamento, a maioria dos casos, o paciente vem assintomático. Somente em casos avançados que o paciente vem com sintomas. Então, o que você precisa para fazer? Toque retal digital e PSA. Qualquer laboratório hoje faz PSA. Qualquer laboratório hoje faz PSA. Inclusive faz em farmácia, não sei se você sabe disso. Pode mandar o paciente pague menos, Drogazil, ele vai lá e faz um PSA na farmácia. Então é muito barato fazer o PSA. E o toque retal você precisa do profissional e luva e vaselina. Tá bom? Então fica muito barato você fazer o rastreamento. Deixa eu só ver aqui minha glicemia, que eu acho que eu estou com hipoglicemia. Só um instantinho, gente. Eu voltei a fazer hipoglicemia. Não, tá bom. Tá ótimo. Graças a Deus tá ótimo. Então, é muito barato você fazer o rastreamento. Não sei de onde tiraram que é caro fazer o rastreamento. É baixo custo fazer o rastreamento. E outra coisa que é importante é o seguinte, esses não são números absolutos, são números relativos, existem controvérsia entre os autores, mas só para vocês terem uma noção. Vamos colocar aqui só para vocês terem uma ideia. Com pacientes com câncer com toque normal, é em torno de 18% a 35% nas séries que a gente achou. Ou seja, paciente com câncer com toque normal chega entre 18% e 35%. E você colocando um PSA até 4 como normal, você tem até entre 40% e 50% dos pacientes tem o PSA normal, ou seja, abaixo de 4. Então, quer dizer, ter o toque não exclui o PSA. E ter o toque normal não quer dizer que você não tenha o PSA normal que não tenha câncer, e vice-versa. Agora, o toque normal com PSA abaixo de 2,5, os dois normais, a probabilidade de você ter câncer é quase nula. E tem um detalhe. Caso no ano seguinte você volte, você vai fazer o toque, a gente vai fazer o diagnóstico e o prognóstico de cura é o mesmo neste ano. Por quê? Porque o PSA era muito baixo. Então, não estou vendo aonde não vale a pena fazer o rastreamento, a gente não enxergava isso. Mas tudo bem, vamos lá, colocou-se ali. Uma das coisas que a gente chama a atenção também durante o rastreamento é o que a gente chama de dinâmica do PSA. O que é dinâmica do PSA? Quando a gente pede um PSA, é uma avaliação estática, é daquele momento que tem um PSA. Entendeu? E aí eu preciso saber, esse PSA é relacionado a quê? Como que ele se relaciona? Ou com o tamanho da próstata, que é a densidade do PSA, a relação do PSA total com o PSA livre, tudo isso é dinâmica do PSA. Não quero que vocês aqui decorem todas as dinâmicas, decorem apenas que existe a dinâmica, né? É uma coisa que eu quero que vocês aprendam, e que o PSA apenas pontual, ele pode não ser o suficiente para a gente tomar a decisão. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma dinâmica. A dinâmica mais utilizada hoje, mais importante hoje, é a velocidade de ascensão do PSA. Então, um aumento acima de 0,75 nanogramas por ml em um ano é de forte suspeição de que seja câncer. Então, tendo esse aumento, a gente pede uma biópsia.
tá? É o que eu estou passando para vocês aqui, beleza? Então, a velocidade de ascensão é a principal dinâmica do PSA que a gente utiliza hoje. E aqui, só para vocês verem como é feita uma biópsia, eu coloco um transdutor transretal e coleto vários fragmentos. Aqui, como eu falei, 12 era o antigo, né? Hoje, 18 fragmentos é o mínimo que a gente coleta na biópsia da próstata, coloca para o patologista, e o patologista vai dizer para a gente o que é, se é câncer, se não é, se é adenocarcinoma ou não, né? Adenocarcinoma, 95% dos casos. Nunca vi um caso que não seja adenocarcinoma, mas o livro diz que é só 95% dos casos. Então, a gente segue a literatura. E o porquê que isso é importante? Por que às vezes a gente pede a biópsia, mesmo um paciente que a gente sabe que é câncer? Porque a presença de câncer, ele ser portador de câncer, faz com que ele tenha alguns benefícios. Por exemplo, isenção de imposto de renda. Então, você pode acrescentar um pouco na renda dessa família. Então, às vezes, o paciente que a gente sabe que tem um câncer avançado, que vai só fazer o tratamento paliativo, a gente pede a biópsia por conta disso, por isso que tem que ser visto caso a caso, tá? Vamos lá. Na sequência aqui seria a consequência, né, daquela avaliação ali. E aí, como eu falei, aqui é a estratificação de diferenciação, ou seja, um câncer mais diferenciado para um câncer mais indiferenciado, ou seja, é a classificação de Gleason. Gleason desenvolveu essa classificação, então o normal seria 0, né? Não existe, tá? O Gleason 1, que é praticamente normal, até o Gleason 5. E ele existe uma soma, eu vou explicar para vocês, tá? Quando o patologista pega uma lâmina, ele vai olhar ali, tá? Adenocarcinoma, que é o 98% aqui dos casos, adenocarcinoma, Gleason, ele vai colocar 3 mais 4. O que significa isso? Quando ele viu a lâmina, predominantemente na lâmina ele tinha Gleason 3, mas ele tinha um pouquinho de Gleason 4. Então é 3 mais 4 igual a 7. E se fosse o oposto? Se fosse o oposto, predominantemente fosse 4, era Gleason 4 mais 3, que tinha um pouquinho de 3. Então é o Gleason 7. O que isso significa? Significa que o 4 mais 3 é diferente do 3 mais 4. Tá bom? Isso é importante que vocês coloquem. Então, o número que vem primeiro, né, o primeiro número, ele é o que tem maior presença em relação ao segundo. Então, a partir do diagnóstico e do Gleason, a gente vai fazer alguns exames para tentar saber qual é a melhor proposta terapêutica para este indivíduo. O ultrassom, a gente tem utilizado cada vez menos para o rastreamento. Uma vez o câncer instalado, alguns autores preconizam que nós façamos um ultrassom transretal para ver se tem linfonodos pélvicos. Só que esse ultrassom transretal ele já é feito no momento, na ocasião da biópsia. Então, a princípio, não precisaria fazer. Cintilografia óssea, a gente só faz com PSA acima de 20, porque há suspeita de metástase óssea. Abaixo disso, só se houver uma dor óssea, alguma coisa de melhor suspeição, de maior suspeição. Tomografia de abdômen pélvico a gente pede quase sempre, para saber se há metástase ou se há outras condições clínicas que possam impedir a cirurgia, né, ou contraindicar a cirurgia. Alguns autores nem colocavam, de que um ultrassom de abdômen seria o suficiente, eu sou temerário, tá? Eu já vi um paciente com câncer sincrônico, com rim e próstata, então, eu sei lá, eu ainda tenho esse receio. Tem disponível, por que não fazê-lo, né? Tá? E cada vez mais a gente tem pedido a ressonância nuclear magnética retal com bobina, uma bobina transretal, que ele vê exatamente a localização daquela lesão na próstata e consegue me dizer se ele está confinado ou não à próstata, tá bom? E tem usado um conceito agora mais recente, que usava mais para câncer de mama, que é o PIRADS, tá? PIRADS. Mas eu ainda não tenho, eu não estou muito familiarizado com essa questão do PIRADS para o câncer da próstata. Ainda não estou familiarizado com ele. Eu sei que ele existe e quanto maior o PIRADS, maior a chance de ter câncer. Mas nesse caso, eu já estou falando que já tem um câncer instalado, né? Eu não sei qual o valor do PIRADS nessa investigação do câncer já instalado. Eu preciso me familiarizar um pouquinho mais com esse
com essa modalidade. Tá? O que a gente vê muito na ressonância nuclear magnética é se o câncer está confinado à próstata e se tem linfonodos periprostáticos, tá bom? É o que mais importa para a gente ali. Até porque na estratificação ainda não está PIRADS, então isso acaba confundindo a gente. Aqui depois a gente vai fazer a classificação do TNM, ninguém precisa decorar, só para saber que a gente tem o T é sempre o tumor primário, N é linfonodos, tá? E M é metástase. Veja que para o câncer da próstata, as metástases são linfonodos, é M1A, M1B é para osso, e outros órgãos quaisquer é M1C. Tá bom? Só para vocês colocarem aqui. E aí a gente ainda tem uma classificação G. Então seria TNMG. Não vou cobrar isso de vocês, mas só para vocês saberem, tá bom? Então aqui a gente tem. E existe até uma certa controvérsia, até por isso que eu não vou colocar. Por quê? Porque alguns autores colocam o Gleason 7, vocês vão ver na estratificação aqui, o 3+4 num ponto e o 4+3 em outro. Então esse G fica meio complexo. Mas o G é bem diferenciado, ou seja, um Gleason 2 até o 4, né? Um Gleason moderadamente diferenciado, 5 e 6. Moderado para pobremente diferenciado, obviamente isso é uma tradução do inglês, né, que é o Gleason 7, mas o Gleason 7 tem essa diferença, 4+3 e 3+4. E o pobremente diferenciado, 8 até o 10, tá? Aqui, ó, a estratificação de risco, ou seja, qual o risco desse paciente de ter um câncer de progressão rápida, que é o que mais interessa para a gente, lembra? O câncer pode ser indolente ou ele pode ser extremamente agressivo. O que interessa para a gente é isso, para saber como é que eu vou tratá-lo. Então, tem todo o risco aqui, ó. Muito baixo, risco baixo, intermediário e alto. Todos eles estão aqui, também não precisa decorar. Tabelas a gente não decora, a gente consulta. Gosto muito dessa frase, não sei se é minha, mas eu adoro. Então, veja bem, risco baixo, tem um C, aquele que a gente só vê no toque pela biópsia, o toque é normal. Gleason abaixo de 6, PSA abaixo de 10. É a imensa maioria. Tá bom? A diferenciação é o Gleason mesmo. E vejam aqui, isso eu queria chamar a atenção. Ó. Risco intermediário baixo, a gente tem um Gleason 3+4. E o risco intermediário é o 4+3. Então, existe essa diferença, inclusive, no risco e na diferenciação. Tá? Um Gleason 4 é um tumor bem indiferenciado, né? Bem indiferenciado. Então, a gente precisa ser um pouco mais agressivo ou acreditar que esse câncer é mais agressivo, né? Tá bom? Também não precisa decorar, é só para vocês saberem que isso existe. Professor, oi. Você pode voltar 2 slides? Volto. Nessa parte tem, tipo, G1, G2, G3. O G não é de Gleason, né? Porque, tipo, o G1 é o Gleason 2A4. Isso. Esse G é de quê? Esse G é que seria na classificação TNM. T não é o tumor primário? N é linfonodo, M é metástase e o G seria o Gleason do TNM, entendeu? Entendi. Tá? Não seria exatamente o Gleason, mas seria o Gleason do TNM, de colocar um G. Mas tem controvérsia, né? Porque depois a gente joga na estratificação de risco, né? E aí fica melhor. Eu acho muito melhor ele na estratificação de risco do que ele no TNM. Entendeu? Muito melhor. Infinitamente melhor. Tá? Justamente porque ele separa o 3+4 do 4+3. Vamos lá, aqui. E aqui, ó, o que aconteceu? Em 2016, fizeram uma reavaliação daqueles dados. Sim, os dados são abertos, né? São dados públicos, e reavaliaram e viu que houve um viés de seleção e que, na verdade, o rastreamento diminuiu, sim, a mortalidade global do câncer da próstata. Tá? Então, tudo aquilo que foi em 2009 não era verdade, houve um viés de seleção do pesquisador, e aí esse viés de seleção, ele colocou pacientes que faziam rastreamento no grupo que não faziam rastreamento. E aí, se o paciente fazia rastreamento, ele foi do grupo que não fazia rastreamento, obviamente, ele contaminou aquele grupo que não fazia rastreamento. E aí ficou com a mortalidade igual, por isso que ele disse que não diminuía a mortalidade, mas no final das contas diminuía sim. E depois o Schwab, que é o autor que fez essa publicação, ele publicou mais um trabalho
confirmando ainda essa avaliação que ele fez. Então, veja como um trabalho na New England Journal of Medicine causou tanto transtorno, né? Tanto transtorno por um viés de seleção. Veja, New England Journal of Medicine. Eu estou falando isso para que a gente seja cético, né? Não é porque está na New England que é uma verdade absoluta. Na verdade, não existe verdade absoluta em medicina. Não existe verdade absoluta em ciência nem em medicina, tá bom? Então fiquem com isso na cabeça. Vamos sempre questionar, tá bom? Outro dia a gente estava numa discussão. O negócio que o que mais tem agora é discussão política sobre Covid, né? Eu costumo dizer que eu não discuto mais Covid, que a discussão não é técnica, ela é política. Aí eu não gosto de discutir política, então a discussão ela é política, que discutam, não tenho nada contra quem discute, eu só não quero. E fosse discussão, não, porque não sei o quê, porque a vacina, que não sei o que, realmente, as vacinas atuais têm muitos trabalhos publicados, ela foi incessantemente e cansativamente testada e vai continuar sendo, eu concordo, né? Mas a gente precisa ver porque, e eu continuo sendo favorável a ser cético em relação aos trabalhos publicados, não por ser contra a vacina, mas porque a ciência vem do ceticismo. Então a gente precisa continuar sendo. Quando você fala isso, vira aquela confusão. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso é o básico da ciência, da ciência moderna, né? A ciência moderna, desde o iluminismo, é o ceticismo, entendeu? E que se faz. Eu não estou dizendo que o autor seja ruim, nem nada disso, não. Estou dizendo só que a gente tem que ficar atento, porque pode ter havido algum erro, a gente na repetição e muda um pouco o modelo e tem os outros resultados. Então, assim vai. Inclusive, não sei, lembrei agora, vocês sabiam que. Você sabe por que existe as ONGs anti-vacina no mundo? Vocês sabem por quê? Inclusive, movimentos fortes anti-vacina, isso antes do Covid, tá? Eles começaram datados dos anos 2000. Vocês sabem por quê? Eu vou falar para vocês, só para vocês terem uma ideia como é. Teve um trabalho na Lancet, um trabalho. Olha como é que é importante e por que a gente precisa ser cético. Um único trabalho publicado na Lancet. Isso mesmo, a Lancet, The Lancet, essa mesma revista, tá? Também uma das revistas de forte impacto na medicina atual, na medicina mundial. Um único trabalho na Lancet associou 13 crianças vacinadas, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 13 crianças vacinadas ao autismo. Um único trabalho. E teve um impacto de criar associações anti-vacina. Acreditem nisso. Foi um único trabalho. E eles demoraram, acho que quase 10 anos para tirar esse trabalho da plataforma. Exatamente. Então, esse pessoal é antigo, já tem isso aí, entendeu? Já tem isso aí há bastante tempo. Veja bem, nós estamos agora numa... Como é que eu posso explicar para vocês? Talvez um quarto movimento anti-vacina, pelo menos no Brasil, tá? Embora no Brasil seja fraco aqui no Brasil. O Brasil tem uma cultura vacinal muito forte, tá? Então, existem sim as pessoas que não querem vacinar pelos seus motivos, mas é um grupo pequeno. Mas é o quarto movimento anti-vacina que nós temos no Brasil. O quarto, não é o primeiro, tá? E com certeza não será o último. Todos eles têm um movimento de desinformação e um cunho político associado. Fora esse da Lancet, né, do autismo, que eu acho que não teve muito movimento político, né, teve uma associação política depois. Nas ONGs que são financiadas com dinheiro público veio depois. Mas mesmo assim tem um cunho indireto, né? Tá? O cunho direto são as outras três. A do Covid, que vocês têm convivido aí, né? Muitos de vocês já são os médicos da família, então são chamados a opinar nas suas famílias, né? Eu sei como é que é isso. E os outros movimentos foram um movimento, vocês sabem bem, que é a revolta da vacina, né? E o outro foi um movimento que foi antes da revolta da vacina, que foi o movimento vacinal anti-varíola, que foi por indos de 1850 e poucos, tá? 1850 e poucos. Só que a desinformação naquela época era até aceitável. E por que eu vou dizer que era aceitável? Faça um exercício mental agora, nesse instante, enquanto a gente está aqui fazendo a pausa, né, para discutir essas coisas, e tentem me explicar como é que funciona uma vacina sem falar anticorpo, ou mencionar qualquer tipo de anticorpo.
Eu tentei fazer exercício e não consegui. Falar alguma coisa sobre alguma coisa específica sobre imunidade é muito difícil você explicar. Tá? Se você não falar anticorpo, não explicar como é que funciona o anticorpo, como é que gera imunidade, eu não consegui explicar como funciona uma vacina. E o que acontece? Essas vacinas, esse movimento, tanto da varíola, e quanto na época que a gente tinha a revolta da vacina, eles não sabiam nem que existia um anticorpo. Porque o anticorpo foi descoberto na década de 40, 50, e a sua função só foi completamente elucidada em 1963 por Cumbres. Você já deve ter visto o teste de Cumbres e tal. Então, naquela época, para aquela época, eu entendo. Eu entendo que você não conseguia explicar, você não tinha recurso científico e conhecimento para explicar como funcionava a vacina. Então, a desinformação tem uma certa explicação naquela época, mas hoje em dia, gente, né, desinformação sobre a vacina não é possível. Todo mundo tem que ter informação. Então, se você pergunta se uma vacina vinda de RNA, como é que ela gera a imunidade, alguém tem que ter uma resposta para isso. E assim vai. Mas são controvérsias que a gente vai ter aí para frente, tá? Vamos ter alguns anos ainda aí de discussão sobre o uso da vacina a longo prazo, tá? A curto prazo, todo mundo sabe que ela é bem segura. Não há dúvidas mais que as vacinas são seguras a curto prazo, tá bom? Quem disser isso ao contrário, eu estou falando em relação a efeito colateral, essas coisas, tá bom? Em relação à eficácia, vai depender de variáveis, aí é uma outra coisa, mas que vai continuar sendo estudada. Oi, Marcela, pode perguntar. Ô, professor, Oi. o senhor falou, né, que não tem nenhuma comprovação que a testosterona pode causar o câncer e tal. Isso. Mas ela considera-se um fator de risco? Essa é a controvérsia que a gente tem, tá? Se ele é ou não um fator de risco. A testosterona oficialmente não é um fator de risco, tá? Mas, oi. Na prática, o senhor considera o quê? Se chegar um paciente para o senhor já fica com o olho mais assim aberto? Não, é o seguinte, o que acontece? Eu tenho alguns trabalhos que mostram que o paciente, o que acontece? A curva natural da testosterona, ela é alta no início da puberdade e ela vai caindo gradativamente até os 60 anos, naturalmente. Até os 60 anos, não há nenhum tipo de, repercussão prática no homem. A vida dele é normal, completamente normal. E a partir dos 60 anos, você tem uma queda mais acentuada da testosterona. Isso é a curva natural. O que a gente percebe, tem alguns trabalhos publicados, e por isso é que, por enquanto, ainda não é, mas que a gente fica com a pulga atrás da orelha, como eu disse, é ciência, né? A gente fica cético, fica de olho. Alguns pacientes, quando vão do diagnóstico do câncer da próstata e foram solicitados uma testosterona de forma regular, eles mostram que na curva da testosterona eles têm uma queda ainda mais acentuada um momento antes do diagnóstico do câncer. Ou seja, a testosterona está caindo normalmente, mas nesses pacientes que no futuro desenvolvendo câncer caiu a mais. Então, acredita-se que no momento em que o paciente tem o diagnóstico de câncer, a testosterona caia ainda mais, entendeu? Só que isso não está bem elucidado por que isso acontece. Alguns autores acham que é porque, como ele já desenvolveu câncer, consome mais testosterona e ela cai mais, entendeu? Mas isso não está ainda bem desenvolvido. Entendi. Bem descoberto. Mas tem um detalhe, até que eu não ia falar, porque é experimental, mas já que está aqui, a gente vai falar. Eu, quando fiz o meu mestrado, a gente fez com câncer de próstata, e a gente vislumbrou a possibilidade de induzir câncer da próstata em ratos, para fins de pesquisa. E aí eu achei um trabalho na época que tinha 3 protocolos para desenvolver câncer da próstata em ratos. Você joga alguns medicamentos tóxicos para fazer isso. Todos os 3 você repunha testosterona. Então aquilo me deixou desde então com a pulga atrás da orelha. Embora não seja um fator de risco, a reposição de testosterona é uma coisa que não fica muito, digamos assim, confortável para mim, tá? É por isso que eu não tenho muito conforto de repor testosterona no distúrbio endogênico do envelhecimento masculino. Mas é só um adendo, tá? Não é nada fechado, não. É só para você ver, a gente que tem a mente que faz pesquisa e tem a ciência na mente, a gente tudo fica de olho, né? Tudo lembra, tem a pulguinha, fica sempre com aquela pulga atrás da orelha. Eu estou cheio de pulga aqui atrás da orelha. Vamos lá.
Vamos continuar. Aqui também é para aula presencial. Então, vamos já à revisão. E depois eu vou ter um caso aqui que eu vou discutir algumas outras coisas com vocês. É pouca coisa, mais o caso de revisão. Então, o rastreamento é feito do toque retal digital e o PSA. Lembrando que o ultrassom é cada vez menos útil. O ultrassom simples, tá? O ultrassom abdominal é cada vez menos útil no diagnóstico do câncer da próstata. E se ele for fazer uma biópsia, que é quando faz o diagnóstico, aí ele vai fazer uma biópsia, já faz um ultrassom transretal. O ultrassom transretal tem a sua serventia, claro, para ver se eu tenho linfonodos periprostáticos, mas é difícil até de ver, tá? Eu sei porque eu sei fazer biópsia transretal e ver linfonodo é muito difícil. E vamos ao caso clínico aqui. É um caso de aplicação, tá bom? Só algumas coisas e algumas considerações que eu vou fazer sobre a testosterona, mas a gente já falou algumas coisas, né? Marcela já deu o spoiler aqui. Então, PSE, 54 anos, diabético, hipertenso, assintomático, que é a maioria, veio a consulta para o rastreamento anual do câncer da próstata. PSA de 4, ultrassom com próstata de 45 gramas. Quanto à conduta, devo solicitar uma biópsia imediatamente? Não. Lembra que a gente combinou que até 4 é o normal? Então, por enquanto, ele não tem. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer um toque, né? O rastreamento, lembra aqui na revisão? É toque e PSA. E às vezes o paciente vem com o PSA e o ultrassom. Não fez o toque, não cerrou o rastreamento. Se ele tiver um nódulo no toque, aí eu vou pedir uma biópsia. Se o toque dele estiver normal, ele vai voltar ano que vem. Então, preciso encerrar o rastreamento dele. Então, é toque e PSA. O que representa a elevação do PSA? A velocidade de elevação do PSA é uma dinâmica do PSA. Uma dinâmica do PSA. E é a principal dinâmica do PSA hoje. Então, é isso que representa a velocidade de ascensão do PSA. Qual o valor da ultrassonografia, no caso aqui, ultrassonografia simples, para o rastreamento? Já antecipei ali atrás, né, na revisão, né? Cada vez menor valor. Veja bem, o que acontece? Alguns pacientes fazem questão de fazer ultrassom, porque eles se sentem mais seguros com ultrassonografia. O ultrassom não tem valor para rastreamento, cada vez um menor valor e cada vez um valor menor para a hiperplasia prostática. É verdade, mas às vezes a gente não consegue convencer os pacientes que eles não precisam fazer ultrassom. Então a gente acaba pedindo, porque é mais fácil pedir ultrassom do que convencer todos os pacientes que ele não precisa fazer. Então por isso que a gente pede, mesmo sabendo que não tem muita validade. Explicar, olha, não tem valor, porque isso acontece. Olha, no valor, quando você chega no 10º paciente, você está cansado. Não, tá bom, faça aqui. Faça, entendeu? E aí fica mais tranquilo. E qual o valor do toque retal digital no rastreamento? Ele é um exame fundamental, né, gente? Fundamental, faz parte do rastreamento. Sem o toque, não encerrou o rastreamento. Beleza? Então vamos lá. Qual o valor do acompanhamento anual? Do rastreamento anual, né? O rastreamento anual, a gente já viu aqui, diminui a mortalidade global da doença e propicia que eu faça o diagnóstico precoce. E que com o tratamento precoce aumenta a taxa de cura. Então é para isso que serve aqui, graças a Deus, não é isso? Graças a Deus que serve o acompanhamento anual. Lembrando que ele deve ser sempre voluntário. Qual a idade de início do rastreamento? É fácil essa, hein? Fácil. 40 anos para quem sabidamente tem um fator de risco, 50 anos para quem sabidamente não tem. Quem não tem certeza, 45 anos. Quais os fatores de risco para o câncer da próstata? Idade, raça negra e ascendência genética. Perfeito. Quais os métodos diagnósticos, além da biópsia, e para que serve? Vamos lá, ultrassom. Ultrassom transretal para a gente ver, além de fazer a biópsia, é claro, para ver se tem linfonodos periprostáticos. Ressonância nuclear magnética com bobina transretal, para a gente ver a extensão intraprostática, se tem periprostática, se invade a cápsula, e se tem linfonodos também periprostáticos. E
a tomografia computadorizada de abdômen e pelve, para ver se eu tenho linfonodos extraprostáticos, né, heteroprostáticos, e o restante da avaliação abdominal. E cintilografia óssea para avaliar se tem metástase óssea. Tá bom? E eu acho que é isso. Acho que é isso. Próximo, acho que é referências. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho, professor. Agora, então. No caso, geralmente é solicitado o PSA total, né? E qual é PSA total. qual é o papel do PSA complexado total sobre o O PSA livre. livre? Então, ele também é uma dinâmica do PSA, tá? Quando você tem uma diferença abaixo de 18% entre o PSA total, ele é carreado em proteína. O PSA livre, ele é livre na corrente sanguínea, tá? Quando essa diferença é abaixo de 18%, existe uma maior chance de que seja câncer da próstata. E acima de 18, uma menor chance. Então, essa relação também é tida como uma dinâmica do PSA, tá? Mas ela é mais falha do que a dinâmica de velocidade de ascensão. Ela era muito usada. Até historicamente, a gente começou usando a densidade do PSA, que é o PSA pelo tamanho da próstata, né, pelo volume da próstata. Depois a gente passou a usar essa relação do PSA total com o PSA livre, e hoje a gente utiliza muito essa dinâmica, a dinâmica que é a velocidade de ascensão do PSA. Tá? Todas elas são dinâmicas do PSA. Tá bom? Quanto menor, maior o risco, né? Maior risco, tá? É uma das coisas que é o contrário na medicina, né? Quanto maior, é maior o risco. Esse aqui é uma das que é o contrário. Quanto menor, é abaixo de 18, tá? É maior risco. Mais alguma? Se aí eu vou interromper. Eita, quase não saiu. Vou interromper a gravação para já ir gravando aqui no nosso Classroom. As aulas estão chegando, gente, para vocês.